O consolo do cristão diante da morte. A partir da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, queremos trazer uma breve reflexão sobre esse tema, o consolo do cristão diante da morte. Queremos iniciar falando, melhor dizendo, trazendo algumas indagações. Como é que fica a situação daqueles crentes em Cristo que já morreram? Será que precisamos lamentar o destino deles? Parece que isto aconteceu na igreja dos Tessalonicenses. O que aconteceu aparentemente foi o seguinte: alguns dos queridos irmãos ali daquela igreja que creram em Cristo faleceram. Os corpos deles foram enterrados no cemitério, os lugares deles na igreja ficaram desocupados. A tristeza tomou conta daqueles que ficaram para trás. Caiu uma sombra sobre a alegria da fé. Os irmãos, inclusive, começaram a ter dúvidas acerca da sua fé. Eles começaram até mesmo a questionar a esperança em Cristo, perguntando-se: de que adianta crer em Cristo e esperar a sua vinda se a gente morre antes? A morte não é o fim de tudo? Parece que alguns, ou até muitos, tinham esse pensamento. A morte de irmãos que morreram em Cristo era motivo de profunda lamentação e desânimo. Em primeiro lugar, queremos considerar que o consolo vem por meio da Escritura, ou seja, o cristão ele é consolado por meio da palavra de Deus. Como diz a Escritura, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Meus irmãos, através do estudo da Bíblia, somos consolados e podemos consolar os nossos queridos irmãos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Versículo 18 do capítulo 4. É fato que a ignorância bíblica não estava levando consolo para aquela igreja. O apóstolo Paulo ensina que entre os irmãos em Cristo não deve haver ignorância. Se o assunto é vida e morte, ninguém dos filhos amados de Deus deve ter pensamentos sem fundamento. É preciso ter conhecimento sólido, que serve de base para a nossa esperança e a nossa alegria. Ser cristão não é um sentimento. Ser cristão também não é um sonho, nem uma aventura com final indefinido. Ser cristão significa ter certeza de que nós, que cremos em Cristo, temos futuro. O Senhor Jesus, os apóstolos e os profetas nunca desprezaram o conhecimento. Eles sempre combateram a ignorância do povo de Deus. O profeta Oséias já reclamou, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O apóstolo Paulo não falou diferente, pois ele disse: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. É necessário, então, termos conhecimento a respeito do nosso futuro. O conhecimento da palavra de Deus produz consolo para o cristão. Segundo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, lá está escrito: por palavra do Senhor, isto é, a palavra de Deus, ela traz consolo para o cristão. Meus irmãos, o cristão sofre, assim como todos sofrem. Contudo, o cristão sofre com esperança. A tristeza daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo deve ser bem diferente da tristeza daqueles que não têm esperança. Lógico, nós também ficamos muito tristes quando perdemos uma pessoa querida, um parente amado ou um amigo de verdade. Como ficamos tristes. Mas a nossa tristeza é bem diferente, pois mesmo na tristeza temos esperança. Sabemos que aqueles que foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo jamais perecerão. Cristo não comprou ninguém para depois abandoná-lo, pois o preço que ele pagou foi alto demais. Ele derramou a sua própria vida. Em segundo lugar, os cristãos que morreram dormem no Senhor. Dormem, morte do corpo,
não é a morte da alma, mas do corpo. As almas dos cristãos que já morreram estão conscientes do céu. Podemos ver isso em Lucas capítulo 23, versículo 43, Filipenses capítulo 1, versículos de 21 a 23, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8 e Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. William Barclay vai dizer: entre Jesus Cristo e o homem que o ama, há uma relação que não pode ser destruída por nada. É uma relação independente do tempo, uma relação que ultrapassa a morte, pelo fato de Jesus Cristo ter vivido, morrido e ressuscitado. Também um homem que é um com Cristo viverá, morrerá e ressuscitará. Nada na vida ou na morte poderá separá-lo de Cristo. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia que os cristãos ressuscitarão. Essa verdade nós podemos encontrar no versículo 14 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E aqui também nós podemos extrair duas afirmações importantes para o cristianismo. A primeira, Jesus Cristo morreu. A segunda, Jesus Cristo ressuscitou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. Falando sobre isso, John Stott faz a seguinte afirmação: é claro que outras verdades, o nascimento virginal de Jesus, a vida sem pecado, as obras poderosas, a ascensão gloriosa, o reino contínuo, a vida futura são importantes, mas a morte e a ressurreição de Jesus são de primeira importância. Os cristãos ressuscitarão. Podemos crer nessa verdade, a Escritura afirma isso. Versículo 14 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15 do mesmo capítulo: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E o versículo 16 do mesmo capítulo está escrito: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. R.C. Sproul, comentando essa passagem, ele escreveu: Paulo os assegurou que os mortos em Cristo não vão perder de jeito nenhum o seu retorno. Na verdade, eles estarão lá primeiro, os mortos vão ressurgir primeiro, e então aqueles que continuam vivos e são de Cristo vão ser arrebatados juntamente com toda essa congregação para vir à terra novamente em triunfo. Quarto lugar, a manifestação do Rei Jesus, versículo 16, está escrito: desde a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Quer dizer, o Senhor se apresentará como o vitorioso Rei dos Reis, o grande general, que manda a sua palavra de ordem. Qual será a sua palavra de ordem? O Senhor ordenará que todos os que morreram nele tornarão a viver. Será uma ordem de Cristo, uma ordem que será cumprida. O eterno Filho de Deus, o Todo-Poderoso, é mais poderoso do que a morte. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, está escrito, é ensinado nesse texto, que Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Portanto, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A morte não tem a última palavra. Todas as pessoas que confessaram a Jesus e morreram em Cristo Jesus, elas serão ressuscitadas e viverão eternamente com Cristo e o seu povo em seu eterno reino, para a glória de Deus. Essas verdades devem consolar os nossos corações. Meus irmãos, quero encerrar apresentando algumas lições. A primeira, a ressurreição é uma verdade cristocêntrica.
A segunda lição: a esperança da volta de Cristo deve estimular a igreja para pregar o Evangelho. A terceira lição: as certezas da ressurreição e da volta do Senhor deve consolar o coração do cristão. Queridos, após a ressurreição dos cristãos, eles não morrerão novamente. Graças a Deus. A ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a morte. A morte não pode matar os servos de Deus. Queridos irmãos, a minha oração e o meu desejo é que o Senhor Jesus abençoe e console todos os corações. Que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia e graça, conceda a todos vocês o consolo que precisam.